Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. Hoje vamos destacar neste livro o personagem Assuero, o rei Assuero. A palavra Assuero ocorre 30 vezes neste livro. E a palavra rei, se referindo a Assuero, ocorre 196 vezes. Isso nos mostra como este personagem, o rei Assuero, é muito importante nesta história. Há outros personagens importantes, como Amã, Mardoqueu, o rei Assuero, Esther e até mesmo Vastir tem a sua importância, o seu lugar nesta história. Mas hoje vamos nos concentrar em Assuero. Assuero é neto de Ciro. Então, o avô de Assuero é um personagem bíblico muito importante. Ele é mencionado no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, e no capítulo 45, como o pastor de Deus, como o ungido do Senhor para libertar o povo do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, aquilo que agrada ao Senhor. E ele é mencionado no segundo livro das Crônicas e também no livro de Esdras como aquele que Deus usou para permitir que o povo do Senhor voltasse para a sua terra, a terra prometida, a terra de Israel, do exílio babilônico. Então, este é um personagem singular, Assuero, porque tem um avô muito importante, né? O rei Ciro conquistou o Império Babilônico em 539 e depois disso ele permitiu, como nós lemos em Crônicas, em Esdras, que os exilados, aqueles que sentiam no coração o desejo de voltarem para a terra prometida e construírem a casa de Deus e construírem os muros de Jerusalém, pudessem fazê-lo. No livro de Esdras, no capítulo 6, nós lemos sobre Dário, ou Dario. Dario foi o pai de Assuero, o pai de Xerxes. E no capítulo 7 de Esdras, nós lemos sobre Artaxerxes, que foi filho de Assuero, filho de Xerxes. Então, a história que nós temos no livro de Esther, ela acontece entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Então, tudo isso faz com que o estudo desse personagem no livro de Esther seja, então, mais emocionante, mais interessante. Assuero, infelizmente, ele não ficou na história bíblica como um personagem exemplar, mas nós podemos tirar lições quando estudamos a vida dele. Logo no capítulo 1 de Esther, nós lemos sobre uma grande festa que o rei Assuero deu. E nós encontramos a ideia de festa, de banquete, no livro de Esther, várias vezes. A palavra mister, traduzida por festa ou banquete, ela ocorre 46 vezes no Antigo Testamento e 20 vezes só no livro de Esther. Então nós temos neste livro as festas. Temos a festa de Assuero, temos a festa de Esther e temos a festa do povo do Senhor. Então nós temos a festa do mundo, representada por Assuero, a festa de Cristo Jesus, representada por Esther, e a festa do povo do Senhor no final deste livro. Mister ocorre 46 vezes no Antigo Testamento, no texto original hebraico, e 20 vezes só nesse livro. Este é um livro de festa, na verdade. Mas, infelizmente, o que nós temos em Assuero é uma festa marcada pela glutonaria, pela luxúria, pela orgia e pela embriaguez. Nós lemos logo no início deste livro, no capítulo 1, que o rei, depois que estava totalmente embriagado, ele manda chamar Vasti para mostrar Vasti, como se fosse um objeto dele, para exibi-la para os seus convidados, a beleza, a sexualidade de Vasti. E Vasti disse não para o rei.
uma atitude corajosa, nobre de Vasti. O rei não queria saber se ela estava grávida, se ela estava com algum desconforto por causa da menstruação ou por causa de uma crise pré-menstrual, não. Ele queria que Vasti o obedecesse cegamente, mesmo que fosse com tristeza, que ela obedecesse na marra, na força, tudo por causa do álcool, da embriaguez. Nós ficamos pensando naqueles lares, ainda hoje, que sofrem porque os seus pais são viciados no álcool, são tomados pela bebida alcoólica e não sabem os limites e fazem agressão aos seus cônjuges, aos seus filhos. Que tristeza! Que tristeza quando uma esposa tem um marido que vive embriagado, que está sempre embriagado. Que tristeza quando filhos têm pais que vivem embriagado ou em orgias e às vezes até dentro da própria casa. Por causa da embriaguez, pessoas têm provocado acidentes no trânsito. Por causa da embriaguez, as pessoas têm perdido sua saúde. Por causa da embriaguez, as pessoas têm perdido o trabalho, o emprego. Por causa da embriaguez, as pessoas têm perdido a família. Ah, meu querido amigo, Assuero não é um exemplo para você, não é um exemplo para mim. Então nós, quando lemos o livro de Esther, principalmente o capítulo 1 e o capítulo 2, nós percebemos aí esses problemas, produtos da embriaguez, da orgia, da luxúria, da extravagância, da falta de equilíbrio. Nós encontramos no Novo Testamento o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro aconselhando o povo de Deus a não viver em libertinagem, em orgias, em embriaguez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que a obra da carne é embriaguez, mas o fruto do Espírito Santo é outra coisa. É equilíbrio, é temperança, é paciência. Sim, é verdade. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com o vinho, que nos leva a contendas, a brigas, a dissensões, tanto verbais quanto físicas, mas nós deveríamos nos encher do Espírito Santo. Aprendemos no livro de Provérbios que quando uma pessoa é tomada pelo vinho, ela se torna brigona, zombadora. Que coisa triste. Ah, meu querido amigo, a minha oração é que Cristo, o Espírito de Cristo, viva em sua vida e na minha vida, e não o espírito de Assuero, um péssimo exemplo. Um exemplo de descontrole, de destemperança, de arrogância, de orgulho, de soberba, de autoritarismo. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos pedir que Deus nos encha com o seu Santo Espírito e que nós não sejamos guiados pelo álcool, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque assim é que seremos felizes e faremos nossas famílias, nossos amigos também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.